Olá, queridos amigos. É muito alegria para nós estarmos aqui retornando aos nossos estudos. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, tudo bem, Thelma? Olá, pessoal. Que bom estarmos juntos novamente para mais um capítulo, para mais uma parte do estudo do livro E a Vida Continua, né? É, nós, na semana passada, nós estávamos estudando o capítulo 9 e dividimos o capítulo em duas partes. Então, vimos a parte 1, então agora vamos ver a parte 2, né? A continuidade. E aí, se vocês lembram, eles vão à casa do irmão Cláudio, que ele começa, então, a falar para eles, a responder as perguntas deles, né? Ele continua afirmando, olha, nós não estamos mais no plano da Terra, mas logo no início ele pergunta, vocês vão acreditar no que eu vou dizer? Em tudo que eu disser? E eles ficam meio assim, né? Então, o irmão Cláudio continua afirmando para eles que a vida só mudou de alguns aspectos, mas que é tudo muito semelhante ao que é na Terra, com as matérias que são feitas lá, o mundo lá, mas eles ainda estão reticentes, né? Então, agora nós vamos dar continuidade a esse estudo dessa conversa deles, do Ernesto e da Evelina, com o irmão Cláudio, ainda sobre as dúvidas deles, né, Thelma? Eles continuam na dúvida. E que, por sinal, está bem interessante essas colocações do irmão Cláudio, né? E a gente tem se sentido assim bem empolgada com essa descrição, né, que ele está fazendo, a palestra profunda sobre a questão da existência. Isso tudo é muito interessante. E ele coloca detalhes, né, da formação do nosso planeta, né, tanto no mundo espiritual quanto no mundo aqui, né, no mundo físico. E eles ficam lá, né, se questionando. Muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para a gente refletir também, né, Márcia? Exatamente, né? Principalmente nós falamos sobre os nossos pensamentos, né, a responsabilidade dos nossos pensamentos. E aí é isso, terminamos assim, né? Quando ele está meio que falando que nós somos, criamos aqui na Terra tudo aquilo que nós pensamos, né? Então a conversa estava em torno dessa fala dele, né? A fala. Então vamos ler? Então, vamos dar início então, à segunda parte do capítulo 9, que vai começar agora com Ernesto, né, sustentando todo aquele interrogatório. Então, ele diz: todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Quer dizer, todas as pessoas estão do mesmo jeito, se encontram da mesma forma que eles? E o irmão Cláudio responde que isso é impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Aí ele explica, né? Contamos na Terra, né? Ele dá exemplo, de onde somos egressos, né? Eles estão no mundo espiritual, então todos vieram do mundo físico. Então ele fala que milhões de pessoas sensatas, porém espiritualmente desequilibradas, sadias para nós aqui no mundo físico, ao mesmo tempo enfermas, instruídas, né? Mas ignorantes também. Então, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas. Então, ele quer dizer que encontramos espíritos de todas as situações, né? Confiantes, descrentes, amadurecidos na evolução ou iniciantes nela. Então, ele diz, impraticável categorizá-las depois da morte, segundo um critério exclusivo, né? Então, é impossível haver uma classificação padrão, né? Porque cada um está no nível evolutivo. Aqui não dá para dizer, você é isso, então você vai para aqui. O outro não, vai departamento, você vai para aí. Não é isso, vai depender, e nem tem a ver com conhecimento, cultura, nada disso. É o padrão evolutivo do padrão evolutivo de cada um, né? A gente viu, Márcia, no outro capítulo, a questão do pensamento. Isso também conta no mundo espiritual, né? Como é que nós agimos, como é que nós
vivemos a nossa vida no mundo físico, isso vai contar no mundo espiritual, né? E lembra que, quando nós estudamos o capítulo 8, eu lembro, se eu não me engano, a gente recordou uma pergunta que eu acho que é 165 do Livro dos Espíritos, quando até Kardec pergunta aos espíritos se conhecer o espiritismo, a doutrina espírita, ajuda na hora, né, da morte, da desencarnação, né? Os espíritos dizem que ajuda muito, mas eles frisam para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma boa morte, né? Uma volta ao plano espiritual de forma melhor e ir para lugares melhores, eles dizem, depende do bem que nós fizemos aqui. Então, depende de pensar bem e de agir no bem, né? Eles falam bem sobre isso, que isso é que me importa mais. Eu gosto sempre de lembrar aquela escritora que eu já citei aqui, os nossos amigos, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, né? Isso. Ela fala, se nós queremos morrer bem, que nós vivamos bem, né? Exatamente. Então, vamos procurando fazer o melhor da nossa vida, da nossa encarnação, né? É isso aí. Então vamos lá. Cada qual, diz o irmão Cláudio, estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade, ou faixas de afinidades. Então, voltando à questão do pensamento, né? Nós, através do pensamento, nós sintonizamos com as mentes. Então, lá no mundo espiritual, nós vamos nos agrupar com espíritos que estão em sintonia com essas afinidades que nós trazemos, né? Então, se nós gostamos de música, nós vamos nos reunir a espíritos que gostam de músicas, né? Que gostam de estudar, né? Mas se nós estivermos ainda ligados a ódio, a ressentimento, ao mal, né? Nesse sentido, nós iremos também encontrar com essas mentes, esses corações, né? Exatamente. Então, vamos lá. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas, aproximadamente, por dia, saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências, análogos do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos que se exprimem. Então, todas essas pessoas que partem a todos os instantes, porque a gente sabe que a cada minuto nasce um, mas também desencarnam outros, né? Então, esses espíritos que chegam lá, como também os que chegam aqui, né, Márcia? Porque ninguém desencarna e nem encarna sozinho, nós estamos sempre acompanhados, né? Pois é, e assim, esses números, isso foi numa época, né, da década de 60, que ele coloca, a população ainda era bem menor, né? Pode ser que esse número de chegadas e partidas seja bem maior agora, em relação à população ter aumentado mais do que dobrado em relação ao que na época ele conta 3 milhões, hoje nós sabemos que 3 bilhões, que nós somos 7 bilhões e meio. Então, esse número pode até ser maior, e é natural, né, um renovar constante, né? Constante. Então, não pode existir um padrão de expressão, né? Cada um é herdeiro de si mesmo, e após essa partida estará mantendo essa afinidade, se agrupando ali aqueles com quem se afinam com os nossos interesses, com os nossos gostos, com o nosso modo de pensar. A gente até viu aí, por exemplo, a Evelina encontrou a senhora Alzira lá, que pensa, né, que também é católica, que tem as suas crenças, né? Isso tudo conta, né? As nossas crenças, os nossos valores. E não muito diferente daqui, né, Thelma? Nós montamos os nossos grupos de convivência, né? Exatamente. Determinadas amizades e atividades que fazem, por exemplo, que uma irmã minha goste ou um amigo goste, pode ser que não seja aquilo que eu gosto de estar. A gente eu aprecio outro tipo de amizade, de atividade. E no mundo espiritual não será diferente. Dessa forma, é bem semelhante, né? Então, vamos lá.
Então, ele continua: razoável reconhecer que, por muito se enfeitem externamente com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são. Então, o que ele quer dizer? Que, independente daquilo que nós colocamos como enfeite, como honras, nós vamos chegar lá do mesmo jeito. Porque haja um desencarnado, o louco não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, na nossa construção íntima, né? E colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. É isso então, que a gente estava falando, né? E aí continua do mesmo modo, né? Se nós gostamos de música, a gente vê aí aquele senhor, né, que tocava o piano, né, naquele capítulo, acho que 8 ou 7, né? Magnificamente. Certamente Isso. Foi um músico aqui na Terra, né? E lá ele tem oportunidade. Então, os médicos, os arquitetos, todos dão continuidade às suas tarefas de forma diferente, né? Um enfoque diferente, mas agrupados com essa afinidade. Afinidade mental, né? Mental, e ali ele está falando que nós vamos para os lugares, e esses lugares é que a gente até vai dar uma paradinha da leitura agora do capítulo para a gente falar um pouquinho do que o André Luiz nos fala sobre esses lugares, né? Nós vamos dar um exemplo, né? Essas esferas, né? Antes de você mostrar essas esferas, conversarmos a respeito disso, é importante, você falou aí dos lugares que nós agrupamos. Então, esses pensamentos, se são, por exemplo, se nós levamos a nossa vida voltados para nós mesmos, né, com interesse, né, no dinheiro, nas coisas materiais, temos ressentimento, temos raiva, nós vamos nos reunir em lugares onde se encontram esses companheiros. E às vezes de muita dor, né? Às vezes lugares de dor. E certamente não são mundos felizes, né? Não são locais felizes, lugares de dor, né, e de sofrimento. Né? Exatamente. E o que a gente estava pensando agora era dar uma paradinha, né, Thelma? Porque ali, como ele fala de lugares, André Luiz, em seus livros, somente em Nosso Lar, nos Mensageiros, no Mundo Maior, Obreiros de Vida Eterna, o Evangelho de João, e dentro da codificação também, né? A gente sabe que, como Jesus já também nos falou, né, há muitas moradas na casa do Pai, não é? Então, dentro mesmo do ambiente da Terra, de todas as camadas da Terra, nós podemos estar, como o irmão Cláudio já falou no outro capítulo, nós não temos condições de perceber fisicamente, mas estamos aqui convivendo o tempo todo com a espiritualidade, boa e não boa, dependendo também da nossa sintonia. Então, vou pedir o Ricardo para botar o próximo slide para a gente ver. E essa imagem está no livro chamado Cidade do Além. É esse livrinho aqui, né? E que ele foi escrito, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, teve a ajuda também da Egorina Cunha, por André Luiz, o Espírito e Lúcius. E aí eles vêm falando como são essas cidades. O caso é que o foco dele era mostrar como era o nosso lar, que a gente sabe que é uma colônia espiritual perto aqui do Rio de Janeiro. E nesse livro Cidade do Além, ele começa a relatar o que o André Luiz explica para a gente sobre essas esferas da Terra. Ele dá um número de 7, mas elas se subdividem, nós não vamos entrar nem muito nesse mérito. É só para a gente ter noção de como é que a gente tem... Nós estamos perto de nós, sendo povoados por encarnados aqui na Terra e por vários outros espíritos que já não estão aqui na matéria. Então, André Luiz explica para a gente que nós temos ali a crosta terrestre e perto ali no 1, né, no 2, nós temos um umbral grosso. No centro da figura é a Terra. É a Terra. Isso, no centro da figura é a Terra, ali o número 1. Né? Então, a gente tem aqui pertinho da nossa crosta aquele que eles chamam de umbral, se vocês já ouviram falar, né?
que são essas zonas que os espíritos que ainda às vezes estão em recuperação, ou aqueles que são muito renitentes, aqueles que são ainda com muito sofrimento por serem muito teimosos. Então, ele classifica ali do umbral grosso, que é aqueles lugares mais difíceis mesmo, não é? De espíritos mais, às vezes, voltado para o mal mesmo. Depois nós temos um umbral médio, que já que está ali na terceira, né, camada, no número 3, e no 4 ali a gente já tem um umbral, né, que ele se subdivide assim em função do tipo de espírito que estão. E nesse nível 4 é que nós estamos ali naquela estrelinha desenhada, é onde está o nosso lar. Que nosso lar, eles dizem para a gente que essa colônia, ela está construída em cima de Campos, de Itaperuna, aqui perto do Rio de Janeiro. E a gente vê que isso é um exemplo, né, Thelma? Porque depois são os níveis da Terra, isso não significa que cada esfera dessa ela é limite, elas se interpenetram, né? Então, nós podemos estar, e os espíritos podem estar em vários locais, sendo que os espíritos mais inferiores, eles ficam nas esferas mais densas, como o umbral. Aqueles espíritos superiores estão na arte, cultura e ciência, no amor fraternal e universal e nas diretrizes dos planetas. As esferas mais longe, vamos dizer, né, e esses espíritos eles podem circular por todas as esferas, eles não têm empecilhos, mas aqueles que estão nas esferas mais voltadas ao umbral e perto da crosta, esses só conseguem sair de lá quando nós estivermos... eu digo esses, mas somos nós, né? Quando nós estivermos do outro lado, dispostos a crescer, a evoluir, a seguir as leis de Deus. E aí a gente vai conseguindo evoluir, né, Thelma? Na verdade, Márcia, existem muitas e muitas colônias, né? Como disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, cada local é destinado ao atendimento, né? Por exemplo, André Luiz, em cada livro, ele descreve uma colônia que assiste aqueles companheiros ali. E nós podemos dizer que também, em cada estado, né, em cada país, existe uma colônia onde recebe espíritos. E é muito interessante nós observarmos, né, nessa figura aí, quanto mais próximo da crosta, mais materializado, mais ligado às coisas da Terra. Da Terra. Então, exatamente. Quanto mais distante, né, eles já são espíritos mais preparados. E a gente vai ver aí nos próprios livros, né, de André Luiz, que eles transitam, como você disse, para atender, né, por exemplo, os espíritos superiores, eles atendem esses companheiros que estão lá na crosta, no umbral grosso, nesse umbral onde há sofrimento, né? A gente lembra, por exemplo, do André Luiz, né, que esteve nos locais durante 8 anos e ele recebia o atendimento diariamente daqueles companheiros. Só que ele não queria ser resgatado, ele ainda não estava preparado, né? Não estava pronto, né? Estava pronto. Mas a ajuda sempre nós temos, mas né? A ajuda estava ali, ele não percebia, ele não via, né, aqueles espíritos que estavam ali, mas eles estavam, né, dando então, todo vamos lá. É muito lindo esse estudo. E aí, Thelma, você pode até ali, nós separamos também, né, de uns trechinhos, até botamos de cor diferente para a gente ver que é do livro dos Mensageiros e tem uma outra mensagem do livro No Mundo Maior. Sim, esse aqui é um trecho dos Mensageiros que vem que André Luiz está dizendo para nós, né? Aliás, esse é o... Não, foi o Aniceto, né? É o instrutor do André Luiz, explicando a ele que há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, é o que nós falamos, né? Existem muitas colônias, maravilhosas esferas que se interpenetram o olho humano, sofre várias limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar perceptível. E é por isso, Márcia, que eles dizem lá no finalzinho do capítulo, né,
o irmão Cláudio fala para o Fantini que é preciso o estudo, né? Então, ele continua aqui, dizendo que somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. Nem tudo nós vemos, né? A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. E aí, então, a gente vê até a Evelina e o Ernesto, né? Por mais que eles estejam lá, se mesmo lá eles têm dificuldade, imagina a gente aqui, se também não tem. Como é que a gente consegue admitir tudo isso, né? Verdade. Então, ele diz ainda, né? Agora esse é no livro Num Mundo Maior, né? Dessa forma, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houve semeado. E aprenderá que a ordem, a hierarquia, a paz do trabalho edificante são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Isso quem diz é Lucas, né, que retrata o que Jesus nos disse, né? Aliás, o irmão Cláudio já tinha falado isso para a gente no outro capítulo, né? Que não adianta as aparências externas, não é isso que vai fazer a gente estar num lugar ou no outro, não é só o conhecimento intelectual, não é quanto que a gente está levando e teve de dinheiro aqui, de posses, nada disso vai valer, dependendo do que nós fomos aqui, do que nós fizemos aqui, é que vai valer para onde, em que localidade dessa nós vamos estar no plano espiritual, né? Então, era essa paradinha que a gente queria, né, só para aprofundar um pouquinho mais esse estudo. Vamos lá, Ricardo? Vamos continuar? Vou ler um pouquinho, Thelma? Pode ler. Então, estamos diante de trabalho imenso, né? Quando o irmão Cláudio fala tudo aquilo para ele, né, de como é que cada um vai estar onde deve estar em função dos seus pensamentos e ações, e aí o Fantini falou, estamos diante de um trabalho imenso, falou espantado, né? Sim, o irmão Cláudio falou, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso. Acabamos de ler isso no trecho do outro livro, né? Por haver atravessado o oceano de um continente para outro. Acontece o mesmo no domínio do espírito. Há tempos, sublinhou Ernesto, li as mensagens de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me pareceram senhorar largo patrimônio de recursos intelectuais, está vendo? Né, sofrimento, né, Thelma, mesmo com recursos intelectuais, não significa que não esteja em locais de sofrimento. O conhecimento não vai evitar, né, esse sofrimento. Pois é. Nada de admirar, por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zonas dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Olha só o que o Cláudio está dizendo para eles, né? Eles mesmos já podiam estar em esferas, vamos dizer, superiores, mas ele diz assim, olha, em função das nossas necessidades, nós estamos aqui vivendo ainda bem perto da Terra, não é? Da onde tem as zonas de mais sofrimento. Aí ele fala assim, refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações e onde se desarvoraram tantos irmãos nossos. Podemos até continuar um pouquinho, Ricardo, que aí depois a gente comenta. Fantini, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Os jardins e os pomares que enriquecem um manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar-lhes as emanações nutrientes? É interessante isso aqui, né, Thelma? Vou só ler o outro para a gente comentar. Pois é, meu caro. A Fantini fica meio interrogando na interrogação e ele diz, pois é, meu caro.
As áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para recuperações dos enfermos da mente. Né, Thelma? Então, ele está querendo dizer que sempre que tem sofrimento, vamos ter em todos os lugares. Só nos mundos ditosos, já que com espíritos puros, é que não, mas enquanto nós tivemos nossas imperfeições, né, Thelma? Sim, tem sofrimento, tem lágrimas, tem todo esse pavor, mas a gente tem que saber que isso esses mundos vão abrigar aqueles que estão sintonizados com esse mundo, né? A gente tem muito, ele fala aí desses mundos com sentido assim, dando ênfase, e a gente pensa logo naqueles locais de sofrimento, como o umbral grosso, né? E a gente não vai falar que não existe, existe, mas o local é feio porque as mentes ainda estão, né, doentes. As nossas mentes criam esse ambiente doente. Mas não quer dizer que seja assim. É plasmado porque as mentes estão doentes, desequilibradas. Então, o lugar se torna feio, né? Isso, mas interessante que o irmão Cláudio deixa claro, mesmo nesses lugares, ele falou, mesmo no manicômio, na Terra, nós não temos jardins bonitos, né, locais lindos, e a mesma coisa ele coloca de comparação. Mesmo no lugar de sofrimento, ele fala, tem instituições ali que estão ali para abrigar, para acolher, para cuidar. Levar ajuda, né? Levar ajuda, desde que nós estejamos dispostos a receber essa ajuda e a nos modificarmos, né? É isso. Então, vamos lá. Você não ignora que existem doentes da alma consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da Terra. Tipo assim, você não ignora que exista isso, né? Uhum. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território empregado no asilo a irmãos desajustados, aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência, que trabalham no socorro fraternal. É o que nós acabamos de falar, né? Não é? Sobre essas instituições, e são vigiados aqui como são, porque ainda não são senhores de si. E se não forem vigiados, se fugirem, vão continuar fazendo besteira, né? Então, ali ele fala disso, que tem que ter mantidos e vigiados. Mas, se nos achamos, né, a Evelina, né, que não acreditava no que ouvia, objulgou-se insatisfeita. Mas, se nos achamos num plano espiritual, que dizer dessas construções sólidas? Volta ela ao mesmo ponto, né? Vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados. Aí ele fala, nenhum espanto quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Nós até falamos disso no outro capítulo, né, Thelma? Né, o exemplo do arquiteto, né? É exatamente isso. Então, ele está tentando provar mais uma vez para ela que tanto lá quanto aqui na Terra, tudo é matéria também, de forma diferente, mas é matéria, e tudo nasce das criações do homem, né? Então, vamos lá. Ler um pouquinho, Thelma? Não, eu estava comentando que aqui é manipulado com as mãos, né, com o pensamento, mas o homem cria. Ele tem diversas formas de criar. Lá é manipulado pela mente, né? Pela vontade, né? Mas a matéria é maleável. Então, vamos lá. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, o que nós falamos. A matéria lá ela é maleável, porque se molda com o pensamento, que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Refletimos no progresso da indústria, dos plásticos, na atualidade do nosso plano físico, de onde viemos, e perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações,
as competências pessoais e as criações estilísticas no círculo das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeja uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura de tecidos e do operário que lhe atende às determinações. Então, cada um no seu patamar, né? Exatamente. Tem uma hierarquia, né? E com seu, não só isso também, né? Além da hierarquia, do seu conhecimento, né? Então, mas, por exemplo, o mestre de obra executa o que o arquiteto exatamente, planejou, né? Exatamente. Obedece a uma hierarquia. É bem interessante, né? Então, podemos continuar. Ainda aqui, o escritor não faz a obra do músico em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição de gênios polimorfos. Apesar de que esses gênios existirem igualmente aqui. A senhora Serpa não conseguia ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, asseverou. Nada se me afigura mais inverossímil que a verdade, objetou o irmão Cláudio. No entanto, porque preferíamos, não é isso? Por muito tempo, a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. Quer dizer, não é porque nós não acreditamos que a realidade não existe. Não é aquela, né? Pois é. O professor discorreu ainda por dilatados minutos referentes à vida e às condições da instância em que se demoravam, mas, por fim, Evelina se viu entontecida, fatigada, que já estava já exausta, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações. E a moça, de fé profunda, valeu-se de um intervalo na conversação, procurando saber. Vamos ler o outro, que aí a gente comenta, que já estamos também chegando ao final, né? Irmão Cláudio, não posso duvidar das suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme as suas expressões. Não tem jeito, não pode falar quantas vezes. Tem jeito. Estejamos certos de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadoras. Então, ela quer um sacerdote onde ela possa colocar essas dúvidas para ele, né, e ver o que ele vai dizer para ela. Ela está na esperança do sacerdote vir dizer o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir, né? E ele fala que tem diferentes, mas ainda tem muitos daqueles que estão arraigados nesses pensamentos aqui. Mas ele diz que aqueles que estão aqui sérios já são de forma renovada. Né? E aí, Márcia, a gente entende por que existem espíritos que ficam séculos no mundo espiritual sem saber que desencarnaram. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Mais um. Aqui, propriamente, os sacerdotes não ouviriam em confissão de natureza religiosa. Seria diferente, né? Seria diferente. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Para tratamento, aparteou Fantini, tratamento e auxílio, uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise, numa casa de supervisão espiritual das quais me refiro. É valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, num lugar intermediário, entre planos inferiores e superiores. Então, há uma identificação. Sem assistência justa, né?
Isso. É indispensável nos poupemos tanto quanto possíveis de sabores desnecessários. Quer dizer, essa identificação é que vai dizer aonde que eles estão, né, situados, para não haver... Pois é, eles continuam achando que eles estão ainda precisando de muito auxílio, que eles não estão batendo bem da bola, né? Então, não estão ainda, né? Porque aí ele já levou para psiquiatra, tipo assim, ele já com preconceito falou assim, nossa, então estão precisando mesmo de tratamento, né? Olha... Esse tratamento aí que vai ajudar ela a entender. Isso, a entender, né? Então ele fala que é diferente as religiões ali, né? Vai sanear os pensamentos dela aí. Ó, exclamou Ernesto entusiasmado, que tipo de confissão me interessa? Se estamos mortos, diz ele. O seu si, fala o irmão Cláudio, que temperou o mentor bem-humorado, demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias verídicas. Veja só. Vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isso é natural. Aguardemos o tempo. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que não pudesse realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital consentisse. Então não tem jeito, né? Ele contou aquilo tudo, ele fez essa preleção maravilhosa. Toda, explicou tudo para eles, não resolveu nada. Eles entenderam, mas não creram. Né? Não querem acreditar, então vamos continuar o tempo, que ele falou, vamos aguardar o tempo. Né? Ele falou, vamos aguardar o tempo. Porque ele falou assim, eu falei tudo isso e não adiantou nada, eles continuam pensando que estender. Ele falou, depois que eu falei tudo, vocês ainda continuam arraigados lá na Terra, então vamos procurar então outros meios de, quem sabe, convencer vocês, né, de que não estamos mais lá. E aí é isso, né, Thelma? Então nós acabamos o capítulo 9. Semana que vem nós estaremos de volta, começando o capítulo 10. As dúvidas da Evelina. Pois é, então assim, a nossa gratidão a todos que estão junto aqui conosco e até o sábado que vem. Até sábado que vem, meus amigos. Foi uma grande alegria estarmos aqui e até lá, porque a vida continua. Fiquem com Deus.